De manhã escureço, de dia tardo, à tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, oeste é o meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou lhe fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 o que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo imigo. Tempo, 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 e quando eu tiver saído para fora do teu círculo. Tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. E aí nós falamos sobre o tempo, né? Qual o significado do tempo para nós durante esse tempo que nós vivemos, tá? Eu quero que vocês comecem a pensar no nosso tempo. Nesse tempo, qual o significado do tempo, né? Eu vou mandar para vocês, que é a nossa atividade quarta-feira, um outro videozinho, e eu quero que vocês façam uma reflexão sobre o tempo e sobre o significado desse tempo para a gestão de pessoas, né? E quais são as mudanças que acontecem ao longo do tempo, né? Quais são as referências que nós temos, quais as referências que nós ainda vamos ter em relação a esse tempo. E aí, nesse sentido, eu quero aproveitar, eu vou ser repetitiva para quem estava à tarde, né? Mas nós estamos aprendendo esse novo formato de aula. E nessa nova aprendizagem, nesse novo modelo, e aí nós precisamos refazer todas as nossas premissas. Nós temos que repensar o que nós estamos fazendo, como que faremos e como que vamos aprender, qual que vai ser o resultado da nossa aula também. Se eu disse que gestão de pessoas tem que ter resultado nas nossas disciplinas também. Então, nós temos que
durante esse tempo que a gente ficar aqui, nós temos que, no mínimo, aprender um pouquinho, alguma coisa, refletir e pensar sobre isso. Esse é o nosso objetivo, tá? E aí, nesse sentido, eu acho que nós temos que treinar um pouquinho, falar mais um pouquinho. E aí eu peço que vocês, à medida do possível, que abra o seu microfone, abra sua câmera e fale um pouquinho. Talvez não hoje, mas nas próximas aulas nós vamos ter algumas atividades assim, ok? Todo mundo está vendo o PowerPoint? Está ok? Ótimos, adoro. Obrigada, Rosemara, Olinda, Marcos, Tuane. Ok. E aí, nesse primeiro slide, o que nós temos aí, né? Nós temos o meu telefone, meu WhatsApp e meu e-mail. Então, os nossos contatos, eles vão ser pelo portal didático, pelo WhatsApp e por e-mail. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem me encaminhar um e-mail. E aí, eu me lembro que logo que começamos as aulas, eu gosto muito dessa figura para que nós pensássemos um pouco mais sobre quais são os direcionadores, para onde que leva, para onde que vai, o que faz com que gestão de pessoas tenha um resultado e tenha um determinado sentido, né? E aí a gestão de pessoas, ela vai ser esse conjunto, essa interação desses 4 direcionadores. Tanto aquela gestão de pessoas operacional que eu falei, quanto essa outra gestão de pessoas mais gerencial. E aí nós temos o alinhamento estratégico, a construção de competência, efetividade operacional e cada vez mais gestão de conhecimento. Se nós pensarmos alinhamento estratégico, para onde que vamos, quem somos nós e como vamos, né? Eu posso construir competência. Competência pensando que competência é conhecimento, habilidade e atitude. Como que nós vamos construir essa competência? Como vamos construir? Através daqueles operacionais que nós vamos falar daqui a pouco, né? Eu tenho que ter uma efetividade operacional. Se não for efetivo, não há nenhuma razão de ser. E o conhecimento que cada vez mais vai agregar às organizações. A organização precisa de gestão do conhecimento. E aí nós vamos ver, né, um pouquinho como que acontece a formação de gestão de pessoas ao longo do tempo. E como que a gente chega hoje na era da informação e do conhecimento. Tá? E aí, nós pensamos nos movimentos das últimas décadas, as tendências, a inovação, essa nova era, e aí, como resultado que eu falei, de competências e talentos. Por que nós ainda falamos aí de RH? Né? Porque algumas organizações, elas ainda estão na era de RH. Elas não fazem gestão de pessoas. Elas fazem, sim, recursos humanos. Por quê? Porque elas não percebem as pessoas como pessoas. E ainda assim, como um recurso. E pensa apenas no operacional. Se eu penso apenas no operacional, eu estou esquecendo um dos direcionadores, que é a questão do alinhamento estratégico, tá? Eu não posso perder isso de vista, senão eu vou ficar só no recursos humanos. E aí, eu tenho as nossas eras ao longo do tempo, na industrialização clássica, lá quando começa a administração, isso vocês já viram em fundamentos, em teoria da administração, né? O ambiente organizacional era mais estático, previsível, poucas e gradativas mudanças, pensando lá na época do Taylor e do Fayol, né? Poucos desafios ambientais. Não tínhamos muitos desafios. As pessoas eram como fatores de produção inertes e estáticas, né? Se pensarmos até a Revolução Industrial, como que as pessoas trabalhavam?
né? Elas trabalhavam, não tinham um registro ou alguma outra coisa, não há crianças, jovens e adultos, idosos trabalhavam da mesma forma. E elas eram basicamente controladas. A estrutura era bastante matricial, departamentalizada por produtos ou serviços. Tá? E a cultura era uma cultura de transição. Foco no presente e no atual. Eu tenho uma ênfase na adaptação do ambiente. A industrialização neoclássica, o ambiente com muito mais mudança e com uma maior velocidade. Não tanto quanto hoje, mas com mais velocidade. As pessoas como recursos que precisam ser administrados. E agora chegamos na era da informação, a partir da década de 90, onde a estrutura é mais fluida, ela é mais flexível, descentralizada e trabalha-se mais em equipes multifuncionais. A cultura, cada vez mais dentro da teoria Y, o foco é no futuro, a ênfase é na mudança e na inovação, e valor do conhecimento e a criatividade. O ambiente mutável, imprevisível, turbulento, intensas mudanças. E aí chegamos no que nós falamos hoje à tarde também, né? As mudanças que aconteceram conosco ao longo do tempo. As mudanças que aconteceram durante a pandemia. E aí nós temos cada vez mais essa necessidade de proatividade, de novas inteligências e habilidades que devem ser impulsionadas, né? E aí nós chegamos ao que é administração de gestão de pessoas. E aí aquilo que eu já falei anteriormente, a prática e política para conduzir as pessoas no trabalho de gerenciamento. E aí eu tenho os operacionais. Eu tenho contratação, treinamento, avaliação, remuneração e oferecimento de um bom ambiente de trabalho. E aí, a administração de recursos humanos, eu tenho que pensar nas práticas, né? Como que essas coisas acontecem? E aí eu volto um pouquinho para o nosso trabalho de pesquisa. Eu quero que vocês comecem a pensar que tipo de pesquisa que vocês gostariam de realizar. Que tipo de pesquisa que vocês poderiam realizar tentando pesquisar como estão nas organizações essas práticas e políticas. Desde treinamento, avaliação de desempenho, recrutamento e seleção. Como que está o recrutamento agora, atualmente, em tempos de pandemia? Né? Alguém trabalha em empresas maiores, como sabe como está sendo feito a seleção e o treinamento? Quem está em trabalho remoto, como que é esse trabalho remoto? Qual essas necessidades? Qual a necessidade de treinar sobre esse novo modelo? Que novo modelo é esse? Como que nós estamos desenvolvendo ao longo do tempo? Né? Que recursos humanos é esse? Como que nós vamos orientar as pessoas atualmente? Por quanto tempo? Qual é a possibilidade de mudança, de voltar ao que era antes? Né? E aí temos as tendências, essas tendências eram antes da pandemia, e aí agora eu acho que nós temos que pensar em novas tendências. E aí eu tinha as tendências de globalização, de tecnologia, de informação, conhecimento, serviços, ênfase no cliente, qualidade, produtividade, né? E aí, para que eu tenha gestão de pessoas. Ok? Aí, essa é a questão que eu quero deixar para que vocês pensem. Pensem bastante. Como que vai ser daqui em diante? Quem pode me dizer, quem pode falar como que será o nosso novo modelo? Para onde que nós estamos caminhando?
Como que será essa gestão de pessoas? Como que nós vamos trabalhar? Né? Quais questões que nós podemos identificar no desenvolvimento das atividades de gestão de pessoas? Né? E aí eu preciso pensar como as organizações estão se reorganizando, como elas estão trabalhando, quais são os seus objetivos, qual o seu planejamento, quanto tempo, como que é, o que vai ser e quando vai ser. Né? As pessoas que não estão trabalhando presencialmente, como que foi esse aprendizado? Né? Quem trabalha em home office, o que significa um home office para a gestão de pessoas? O que significa para as pessoas que trabalham isoladas uma das outras? Né? E aí, no nosso microcosmo, como estão vocês enquanto alunos? Qual o conteúdo, qual a interação entre vocês? Como que nós vamos promover essa interação entre vocês, criando novos cursos, novos grupos? Né? Como será o trabalho de grupo de vocês? E aí, né, como vocês vão se encontrar? Quando vocês vão se encontrar? Que tempo é esse? Tá? E aí eu queria ouvir vocês. Para me responder algumas dessas questões. Quem que pode responder? Ninguém? Vamos lá? Então, muita Mara, responde a uma. São muitas. Nós estamos constantemente questionando. Precisamos questionar tudo. Nós estamos em uma época de questionamento de tudo, tá? Assustei vocês com muitas perguntas. E o tempo? Que tempo é esse? Rosemary, como a gente pode se tornar mais próximo? Esses são pontos que nós temos que descobrir, tá? Como que as organizações estão fazendo? Como elas estão se reinventando? Né? E aí, nesse sentido, né, como que nós estamos? Cada um tem sua particularidade, a Mileide. Sim, cada um tem sua particularidade. É isso que faz a gestão de pessoas ser tão rica, né? Nós não temos um modelo de gestão de pessoas. Por quê? Porque as pessoas são diferenciadas, elas são únicas, e por elas ser únicas, cada organização, cada empresa, ela vai estar escolhendo e fazendo as suas adaptações. Eu tenho uma determinada teoria, eu tenho um fundo, eu tenho um perfil, eu tenho conhecimento, eu tenho teoria, eu tenho ciência, mas, na prática, o que nós vemos é que cada organização ela vai realmente fazer as suas escolhas e compor o seu grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas é que vai fazer com que cada organização exista. A organização não existe sem as pessoas, né? As organizações são um conjunto de pessoas. E essas pessoas é que dão realmente a imagem e a identidade da organização. Então, cada organização ela vai fazer de um modo diferente, sim. Né? E esse modo diferente é que vai fazer com que seja mais difícil a gestão de pessoas. Se nós pensarmos custos, ou alguma outra coisa, produção e etc., nós ainda temos condição de fazer algumas simulações.
Em gestão de pessoas, a simulação é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque nós temos a inovação, a criatividade, novos modelos e cada vez mais. A Mileide falou aí do distanciamento, que trouxe novas formas de trabalho. O trabalho está cada vez mais diferenciado. Se nós pensarmos no trabalho do início do século XX para o trabalho hoje, do início do século XXI, é diferente. Se pensarmos no modo de trabalho de pós-pandemia, durante pandemia, são modelos diferenciados. Tá? Como que as pessoas estão se aproximando mais de alguma outra forma? Mileide falou, eu não entendi bem. Nós buscamos novas formas de contato. Diminuir o conflito, você percebeu? Você tem ideia de por que, Rosimar, você trabalha em que setor? Sim. Vocês pararam de trabalhar ou não? Vestir a camisa, ótimo. Trabalha em São João, Rosemara? Trabalho normalmente. Sim. A administração pública ainda tem algumas características muito interessantes, né? Que aí a gente vai ver que são bem o modelo de gestão de pessoas também no serviço público ele é um pouco diferenciado, né? O trabalho remoto ele aconteceu, já retorna algumas, e essa é a tendência, né? Nós sabemos que ficamos 6 meses, quase 6 meses, em trabalho remoto, algumas categorias, e hoje cada vez mais há necessidade desse novo modelo. E aí algumas coisas vão acontecendo e vão fazer com que as mudanças aconteçam. E aí vai ter novos trabalhos mais criativos, a economia criativa ela já começa a mudar, a dar novos sinais, o comércio eletrônico, o trabalho à distância, o trabalho remoto. E aí a gestão de pessoas é a que ela vai poder conciliar todas essas questões. Agora, eu deixei para o final, porque quem estava hoje à aula já assistiu esse vídeo. E eu vou passar um novo videozinho, o vídeo que eu já passei hoje à tarde, aqui para essa turma. Ok? Quem estava na turma de comportamento, vamos pensar um pouquinho mais nesse vídeo. Se quiserem assistir de novo, acho que vai ser bem interessante.
Então, vou deixar uma coisinha que vocês vão fazer, será a atividade quarta-feira, tá? Subjetivo, Marcos Vinícius, por quê? O que, que tem de subjetivo? Hein? Quais as alusões que essa animação traz? Né? O que é o significado dessa ilha? Oi? Alguém? Tá? E aí ele é bastante subjetivo, eu acho que esse é uma animação de 2009, me parece, né? Já usei muito em minhas aulas e a gente consegue tirar alguns pontos dele, se a gente poder pensar em vários modelos, né? Hoje à tarde eu pensei bastante em cima do momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos calmamente andando por uma rua qualquer, e aí, de repente, o que nos acontece? Né? Vai atravessar uma rua e, de uma hora para outra, nós nos vimos numa pandemia, sem entender bem o que estava acontecendo, e aí associa-se ao nosso tempo, e esse tempo mudou uma série de coisas na nossa vida. Né? E a nossa vida realmente houve, acho que nem não é mudança, mas algumas transformações. E essas transformações, elas cada vez mais, elas vão influenciar outros pontos. E aí, nesse sentido, até que me apareça alguém para que coloque um sinal de trânsito, para que eu atravesse essa rua, muitas coisas acontecem. Né? E aí eu começo a pensar, a visualizar, a pensar diferente, a ver outros modelos, outras questões, e também resiliência, estarmos prontos para isso. Como que a gente se apropria dessa mudança? Quais os pontos que nós vamos ter que fazer para que nós nos recriarmos? Né? E gestão de pessoas tem que fazer isso o tempo todo. Nós temos como exemplo a mudança e a transformação da pandemia, mas gestão de pessoas tem que estar atento a isso o tempo todo. Só que essas mudanças elas acontecem de uma forma muito rápida. E nós temos que pensar, nós temos que prever mudanças, nós temos que pensar como que iremos reagir a essa mudança. Ou melhor, lá no nosso PowerPoint, nós falamos de proatividade e não de reatividade. Gestão de pessoas tem que trabalhar com proatividade. Eu tenho que pensar no que pode acontecer e como que isso pode acontecer. Tem pessoas hoje no mundo inteiro trabalhando, pensando, refletindo, fazendo pesquisas sobre esses pontos. Né? E aí esses pontos eles vão permear toda a nossa discussão ao longo desse semestre, até lá no dia 3 de dezembro. Né? Como que nós vamos trabalhar todas essas questões? Como que nós vamos obter respostas para as nossas questões? Ou melhor ainda, quais as questões que nós podemos levantar? Né? Que é mais importante, algumas vezes, você levantar algumas perguntas do que você responder. E que são essas perguntas? Como que nós vamos desenvolver ao longo do tempo? Como que gestão de pessoas pode mudar? Como que gestão de pessoas pode contribuir com a organização? Né? Quais são essas pessoas? Qual a contribuição de cada um? Do indivíduo, do grupo? Né? O indivíduo ele deixa de ser o indivíduo e ele vai se transformar em sujeito. Tá? Ele deixa de ser um ator representando um determinado papel e ele vai ser sujeito. Ele vai ir além disso. Né? Ele vai transformar relacionamentos, vai transformar a organização. E essa organização ela tem que estar cada vez mais pronta para essas novas pessoas. Pensando, quando nós falamos em organização, nós estamos falando do conjunto de pessoas que compõem essa organização, que constrói essa organização. Então, eu não posso pensar em organização apenas como um ser inanimado. Né?
Hoje à tarde nós falamos também, eu acho que cabe lembrar, né? Qual o significado hoje do CETAM? Quem está com saudade do CETAM? O que significa toda aquela estrutura de prédios, de cimento, o que é aquilo, né? Como que nós vamos pensar, né? Sim, inteligência emocional. E como que essa inteligência emocional, ela não só passa a ser cobrada, né? E aí eu tenho que pensar no pensamento sistêmico. E aí como que é que há a necessidade dessa inteligência emocional? E o que vem a ser essa emoção? Né? Nós controlamos essas emoções, nós aprendemos a controlá-las, aprendemos a ter uma inteligência emocional. Né? São questões que nós temos que pensar, temos que estar prontos para essas mudanças acontecerem. Tá? Ok? Comentários. Mais alguém? Então, nós temos resiliência, temos subjetivo, inteligência emocional, mudanças e transformações. Tá? E aí, esses pontos nós vamos trabalhar ao longo do semestre. Tá? Assim como lá no nosso plano de ensino, onde nós temos uma série de outras questões. Né? E aí, nesse sentido, eu vou colocar essa aula gravada. Tive uma dificuldade muito grande hoje de transformar a aula que eu gravei para colocar no YouTube. Fiquei a tarde toda tentando colocar e aí me diziam que estava muito grande. Então, o que eu fiz? Eu dividi a aula em duas para que colocasse no YouTube. É o que eu vou fazer com essa aula de vocês também, ok? Dúvidas, perguntas, questões? Podemos encerrar? Eu vou colocar lá no portal didático uma enquete para marcar horários individuais e dos grupos para que nós possamos falar dos trabalhos, ok? Eu peço que vocês respondam. O link do vídeo vai ser disponibilizado tudo no portal. Do vídeo da gravação da aula e do vídeo também. É isso que você perguntou, Gustavo? Né? Agora... Não, depois nós vamos falar sobre isso lá pelo portal. Eu vou fazer a enquete para que vocês formem os grupos, ok? E aí vocês me passam os nomes dos grupos. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no integral, mas só agora que eu vou colocar o link da aula, o link do vídeo da aula, porque eu tive dificuldade essa do tamanho, tá? Mas, então, agora eu acho que eu já aprendi, para essa agora vai ficar mais fácil, e nas outras também, tá? A aula de quarta-feira, ela vai ser assíncrona, eu vou passar para vocês, ela vai demorar mais ou menos uma meia hora de eu conversando com vocês, e o resto do tempo para que vocês façam uma atividade, tá? Eu vou passar a atividade tudo pelo portal. E aí, o que vocês precisarem, vocês podem entrar comigo pelo portal ou então pelo WhatsApp ou por e-mail. Nós temos esses 3 caminhos, ok? Fabiana, entendeu agora como serão os grupos? Ok. Mais alguém tem dúvida dos grupos? Não? Então, eu vou abrir o link lá no portal didático. Por favor, observem se o e-mail de vocês é o que está lá no portal didático, porque senão vocês podem perder alguma outra coisa. Qualquer novidade, eu vou colocar lá um aviso lá
no portal também. Fiquem atentos ao portal. Ele que vai ser a nossa comunicação, tá? Eu tinha pensado fazer diferente, mas foi um pedido do DCE para que os professores usassem o portal. Então, nós vamos utilizar o portal didático por aí para facilitar um pouco o nosso contato, ok? Então, gente, foi bom estar com vocês. Nos falamos. Qualquer coisa, já sabem quais são os caminhos, tá? No mais, muito bom mesmo retornar às nossas aulas e aos nossos contatos. Obrigada e até a próxima. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, encerramos aqui a nossa primeira aula remota, e agradeço a participação de vocês, agradeço a atenção, e um abraço a todos e até a próxima. Boa noite.